Vocês viram que a ONU tá pedindo falência, quase pedindo falência? A ONU aqui, ó, olha lá, secretário-geral da ONU. Cara, pra que serve a ONU? Escreve no chat pra mim aí. Qual foi a última vez que você viu a ONU fazer a diferença em alguma coisa? Zero. Mas zero. Nada, cara, nada. O que a ONU fez no Irã? 40 mil pessoas mortas em uma semana lá. Zero. Qual foi a participação da ONU, cara, na questão da Venezuela, na questão cubana? Zero. Vou até mostrar pra vocês daqui a pouco um vídeo sobre isso, tá? Nada. A ONU só serve hoje para promover pauta da esquerda, para atrapalhar. A ONU atrapalhou demais na pandemia. Aquele Tedros Adhanom atrapalhou demais na pandemia, cara. Então o que aconteceu? Secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que a organização vai entrar em um tremendo colapso financeiro iminente. Claro que isso comove a todos nós aqui, né? Então, o chefe da ONU disse aos estados que a organização corre o risco de um colapso financeiro, citando taxas não pagas e uma regra orçamentária que obriga o organismo global a devolver o dinheiro não gasto, segundo uma carta. Virou estatal mesmo. A crise está se aprofundando, ameaçando a execução de programas e correndo o risco de um colapso financeiro. A situação deverá se deteriorar ainda mais em um futuro próximo, escreveu o secretário. A ONU enfrenta uma crise financeira, já que o maior contribuinte da organização, os Estados Unidos, reduziu drasticamente o financiamento voluntário para a agência da ONU e se recusou a fazer pagamentos obrigatórios para os orçamentos regulares de manutenção de paz da ONU. O que acontece aqui? O primeiro problema da ONU é o seguinte: a ONU virou uma repartição pública, tá? O que acontece nesses casos? A ONU, o grande problema da ONU é que a ONU, ela é terra de ninguém. Ninguém é dono da ONU. E aquela história, né? O cachorro com 2 donos passa fome, né? Então, ninguém é dono da ONU. E todo mundo que está lá dentro é temporário. Ou seja, a ONU nada mais é do que uma máquina de comer dinheiro. Por isso que ela está sem orçamento, porque ela não tem nem caixa, ela gasta tudo que ela ganha. Todo o dinheiro que entrou na ONU nos últimos 70 anos, ela torra. Pode não ter em que gastar. Eles inventam um novo programa, abrem um novo setor, alugam um novo prédio, contratam novas pessoas e torram o dinheiro. Mas o resultado disso não tem nenhuma obrigação com resultado nenhum. A obrigação da ONU é torrar o dinheiro. E ela recebia muito dinheiro. Ao ponto, às vezes, de terminar o ano com sobra em caixa. E ele estava reclamando: poxa, tem uma regra aqui horrorosa que faz a gente devolver o dinheiro que a gente não conseguiu gastar. Então, perceba uma coisa. Tem algo estranho quando você está ao mesmo tempo dizendo que você não tem dinheiro em caixa e ao mesmo tempo reclamando que uma regra te obriga a devolver dinheiro que você não gastou. Não é? Isso é desorganização. A zona. Absolutamente desorganizado. Os Estados Unidos, hoje, são responsáveis por 22%, né, de todo o financiamento da ONU. Ele é o maior financiador disparado, tá? 22%. E como eles gastam tudo que eles ganham, de qualquer maneira, em qualquer situação, com qualquer um, em qualquer pauta, eles torram o dinheiro todo. E tem, cara, empresas, tem todo um ecossistema que vive absolutamente em torno da ONU, só comendo esse dinheiro, tá? Então, você tirou 22%, para de funcionar a maioria das coisas, tá? Então, você tem, depois dos Estados Unidos, quem está crescendo em participação é a China, está por volta de 15%, era quase nada, cresceu muito rapidamente, hoje tem 15%, tá? Depois você tem o Japão, cara, com 8%, já 8% do Japão. Depois você tem o Reino Unido com 5%, tá? Que mesmo após o Brexit ele continua mantendo lá os 5%. A França tem 5%, a Itália tem 3%. Você percebe que os grandes financiadores da ONU são os mesmos players da Segunda Guerra Mundial, né?
Então, os Estados Unidos, só a União Soviética aqui, ó, malandra. A União Soviética falou, ó, ela não paga pra quase porra nenhuma. Ela tem uma participação dela muito pequena, mas ela faz todo um lobby para que ela assuma as posições políticas. Então, politicamente, a União Soviética é a mais eficiente dentro da ONU, porque ela é a que menos paga e é a que mais ganha poder. Os Estados Unidos é o que mais paga e o que mais apanha, junto com Israel. Então, basicamente, a ONU é uma máquina que você coloca dinheiro para falar mal de você, para os Estados Unidos, né? Você bota dinheiro para te atrapalhar. Tá? Por isso que tá se cortando. Mas o interessante é que você pega esses 7 países que eu citei, eles sozinhos pegam mais de 60% do financiamento da ONU. Tá? Então, mas basta os Estados Unidos se movimentar no sentido de não pagar, que já começou a colapsar tudo lá dentro. Porque puteiro, né, cara? A zona. Então, a crise atual da ONU, ela não é uma crise contábil, tá? É uma crise política, porque os países não querem mais financiar uma estrutura que eles consideram extremamente ineficiente, cheio de ideologia, capturada. Cara, o Conselho de Direitos Humanos tá com a galera do Irã, cara. Porra, você tem um departamento ligado à virgindade, controlado pelo Marquês de Sade, porra. Sabe, quando a coisa extrapola a tal ponto que vira chacota. É o que aconteceu. E nessa caminhada, cara, a Europa tá absolutamente perdida junto com a ONU ali. Todo mundo se perdeu. Você vê que a ONU tá nos Estados Unidos, povoada por europeus, com influência russa, chinesa, dinheiro americano. Uma zona, cara, uma bagunça. Aí teve um encontro do Fórum Econômico Mundial desse ano. Foi um barato encontro desse ano do Fórum Econômico Mundial, né? Porque foi o evento onde aconteceram os depoimentos, os maiores sincericídios, depoimentos, lavagem de roupa. Cara, foi um barraco esse último Fórum Mundial aí. Aqui, ó, o membro do Vox lá do espanhol, ele falou o seguinte, aqui, ó. Vou ter uma sequência aqui de coisas que aconteceram lá. Se fosse depender da União Europeia, que ele tá falando ali, ó. Si fuera por la Unión Europea, la dictadura de Venezuela se habría eternizado como la de Cuba. Se fosse depender da Venezuela, a ditadura se fosse depender da União Europeia, né, a ditadura da Venezuela teria se tornado eterna como a de Cuba. E Maduro teria morrido na cama como Castro. Ó. Y Maduro habría muerto en la cama como Castro. Pero Trump entendió por fin que la alianza de socialismo, islamismo y narcotráfico que se había unido precisamente... É isso aí. O Trump viu que tá todo mundo unido ali, narcotráfico e tal, o crime. A Marina Corina Machado pediu ajuda pros Estados Unidos e a ajuda chegou semanas depois. A Venezuela tá pedindo ajuda pro mundo, ONU, União Europeia, Fórum Mundial, essas porra toda, há 40 anos e nada. Aí a Corina fala com o Trump e 2, 3 semanas o negócio tá resolvido. Então, o que ele tá falando assim, a gente não serve pra porra nenhuma, a gente não serve pra nada. A União Europeia depois, enquanto o povo venezuelano tava comemorando, a União Europeia tava chorando, lamentando, porque foi a soberania, foi invadir a soberania da Venezuela. O pessoal tá falando, cara, essa merda aqui não serve mais pra nada. E quer ver outra coisa interessante que aconteceu no fórum? Cara, a Europa tá realmente muito perdida, cara. Tá muito perdida. Olha só. Esses são os maluquinhos. Só voltar uns 10 segundos aqui. Olha a ideia da maluquinha. If you can get people to share a car, you can take out, a lot of cars in the streets. I think it's Singapore where they looked how they could bring it down to about 40%. Então, assim, a maluquinha tá dizendo o seguinte, porra, olha só, tem muito carro no mundo. As pessoas precisam compartilhar os seus carros. Porque se as pessoas compartilharem um carro, nós vamos tirar carro de circulação. Então, a ideia dela é o seguinte, mesmo que você não conheça o seu vizinho vai poder usar o seu carro.
ou você pode usar o carro do vizinho. Nunca teve na América Latina, né? Tá? Então, você veja, os bilionários chegando aí nos seus jatinhos, né? Nos seus jatos particulares, seus seguranças, as suas escoltas blindadas, cheias de carro, dizendo que o problema do mundo é você e o seu vizinho, e o seu Celta 98 na garagem. Né? Isso ali é o problema do planeta. Então a Europa está preocupada com isso. Enquanto a Rússia está lá invadindo outros países, a China querendo dominar o mundo, a porrada comendo para tudo quanto é lugar, e a Europa está aí, ó, perdida, querendo discutir se o seu vizinho vai poder ou não usar o seu carro. Porque primeiro vem a ideia maravilhosa, né? A ideia é maravilhosa, a ideia chega na frente, tá? Né? Pô, tal. Aí depois vem a imposição. Fala, ó, isso foi aprovado, isso é para o seu bem, você tem que aceitar, se não aceitar tem multa. Quer ver um outro caso que aconteceu exatamente sobre isso aqui, ó? Ó, surgiu agora na Espanha, tá todo mundo feliz. Eu vou deixar o vídeo da menina explicando aqui o que aconteceu lá na Espanha, ó. Olha, o negócio é apresentado como uma solução maravilhosa que surgiu, tem os seus probleminhas, vai melhorar e tal. Eu vou deixar ela explicar o que está acontecendo e depois eu quero ver se vocês vão perceber o problema. Vamos lá. Um dos assuntos mais falados da Espanha é a baliza UV16, que é essa luz que agora é obrigatória. A partir do 1º de janeiro é de uso obrigatório na Espanha. Obrigatória. Todas as pessoas. Todo carro tem que ter. Tem que ter uma dessa em cada carro. Se você for pego sem essa luz, a multa é de quase 100 euros. Então todo mundo tem que ter. Por que ela tem gerado tanta polêmica? Muita gente diz que essa luz da UV16 ela não é tão efetiva. Por quê? A UV16 ela vem para substituir o triângulo em caso de acidente. E porque o uso do triângulo pode gerar acidentes, que a pessoa tem que sair do carro, colocar o triângulo, e a UV16 você acende e coloca aqui no capô do carro. A polêmica é porque muita gente diz que a luz só se vê a curta distância e não a longa distância. Cara, olha. Vocês estão vendo essa luz piscando aqui? Cara, o europeu tá ficando muito idiota, cara. O europeu tá ficando muito idiota. Você tem a curvatura do teto do carro. Você vindo de trás, você não vai ver essa luz aqui piscando porra nenhuma. Você vai entrar pela bunda desse carro aqui com toda a velocidade. E os caras estão dizendo que isso agora é obrigatório, substitui o triângulo e quer que você fique dentro do carro. Todas as orientações para quem para no acostamento é: saia do carro, saia da pista, vai para o topo da montanha, saia, porque pode dar problema. Os caras inverte tudo, mas o temperinho, sabe? A coisa tem. Lembra do salzinho assim, ó? Está chegando. Ela vai dar mais uma informação aí, já. Ó, vamos lá. E no capô do carro. A polêmica é porque... Peraí que o som tá falhando. Vê a curta distância e não a longa distância, como seria o necessário. Mas o bom dessa luz, que também é um avanço com relação aos triângulos, é que ela é geocalizada. Então, você tem que comprar uma luz homologada. Dentro dela vem uma localização de GPS que podem consultar a sua localição para verificar o local do acidente. E você já comprou a sua UV16? Sabia que tinha que comprá-la? Agora compre para evitar a sua multa de 100 euros. Um dos assuntos mais falados... Capturou o problema? Todo equipamento é geolocalizado. Todo equipamento é geolocalizado, identifica onde é que você está e quem você é. É ineficiente, não funciona direito, tá? Então, estão trocando segurança, porque, cara, sai do carro, se o teu carro parou na estrada, saia do carro, não fique dentro do carro. Todas as instruções sempre foram essas. Aí eles estão trocando segurança, dizendo que eles colocam agora essa luz no teto. Ele tem uma georreferência que vai dizer aonde você está só quando você estiver usando, né, teoricamente, né, associada a você, ao seu carro, né, e a Europa vai caindo igual pato nessa nova ordem aí, igual pato. Daqui a pouco, para você ter esses negocinhos com escuta,
com chip de celular, para você poder falar. Não, aperta esse botão aqui, que vai ter uma pessoa vai falar com você, né? Para saber como é que estão as coisas aí. Maravilhoso, mas tudo te rastreando. Então esse episódio da Espanha é muito didático, porque essa nova luz de emergência obrigatória, que é chamada V16, né? Eles estão querendo substituir o triângulo, né? E o triângulo tem inclusive a função de você colocar o triângulo 100 metros atrás do carro para dar tempo de um motorista desviar de você. Essa luz aí não tem garantia nenhuma, tá? Então, veja, ela funciona, muito legal, pisca, né? Evita que o motorista saia do carro, tá todo mundo aplaudindo, eu vou ficar dentro do carro, eu não quero sair dentro do carro não, eu quero morrer esmagado aqui nas ferragens. Então, o detalhe decisivo aí que o idiota do europeu tá ficando cada vez mais imbecil, principalmente a classe política, é geolocalização. O dispositivo envia automaticamente a posição do veículo ali, integrado aos sistemas da Direção Geral de Trânsito do país. Fica todo mundo sabendo por onde que você andou, por onde você tá, onde que você passou. Tá? Engraçado isso. E o pessoal tá de boa. Pô, que legal. Ó, adote isso, senão você pode levar uma multa de 100 euros. Né? Adote isso. O governo precisa saber onde é que você tá. Então eles falam, olha, só use em caso de pane, em caso de acidente, tá? O problema todo, a tecnologia é simples, cara, já existe aí, o problema todo é o método, né? Porque veja como é que eles trabalham lá na União Europeia, por isso que aquela merda tá acabando. Por isso que a Inglaterra saiu correndo de lá. Primeiro eles apresentam a medida como um tipo de proteção para você, para cuidar de você, tá? Depois você normaliza, tá? E fala o seguinte, olha, tá regulamentado, agora nós estamos cuidando de você, vai ter gente cuidando de você. Aí você fala, pô, mas eu não quero essa porra. Vai tomar uma multa de 100 euros. Ou seja, a aceitação vem por conveniência, ou por medo, ou pelaquela inocência das boas intenções. O cara vai lá e se joga de cabeça e dá o bracinho lá para tomar a picadinha, né? Então, veja, a Europa, ela parece perdida dentro da própria história, porque o continente que forjou os direitos individuais, o continente que forjou os limites de poder, que forjou o que era propriedade, a liberdade de consciência, a desconfiança saudável e contínua do Estado surge da Europa. Da que sai Magna Carta. Então, agora aceita, cara, quase sem resistência nenhuma, toda a ideia idiota que tira direitos e liberdade do europeu. Aceita a porra toda. Tudo ali, ó, em troca de conforto, mais segurança. A segurança foi prometida. Todas as boas intenções, eu tenho certeza que vai sair um monte de matéria de jornal falando como que foi importante o V16, porque olha essa família aqui foi salva, olha essa situação aqui, e fica, né, para a população aderir, tá? E, cara, todas as grandes conquistas europeias, elas não nasceram desse medo, desse cagaço, desse tipo de covardia. Tudo que a Europa conseguiu de bom foi de conflito, de porrada, de briga, de garantia de direito para as pessoas, do que é o justo, o certo, o honesto. Então, tudo sempre nasceu da recusa do europeu por um controle excessivo do império que está ali, ou da tirania, ou do Estado totalizante que está naquele momento. Todos os direitos surgiram a partir disso, mas agora, por conta de engenharia social e todo um trabalho muito mais meticuloso, cara, a Europa tá indo igual um pato, cara, igual um marreco. Aí tem mais coisas aqui, ó. Tem mais coisa, quer ver? Deixa eu até dar uma acelerada aqui na carga, ó. Ó, isso aqui é Paris, meu querido. Isso aqui é... Vou botar para vocês verem aqui, ó. Vou botar tela cheia. Paris, semana passada. Tela cheia para vocês verem aqui, ó. Gangues de marroquinos fazendo arrastão em Paris, cara. Polícia tentando cercar ali. Até pra bater o policial não leva jeito, mano. Olha lá. Porra, vê se é um PM da Bahia, aqueles do Carnaval da Bahia, aqueles PM do Maracanã, que tem um cacetete que parece salto com vara, sabe? Aqueles do Rivotril. Ó. Olha o cara batendo ali, ó.
Tô perdido demais. A zona. Cidade Luz. Deixa eu beber uma água aqui. Você viu esse PM correndo aqui? A dificuldade do rapaz pra correr. Olha isso aqui. Olha a performance do sujeito. Olha isso aqui, ó. Isso é um atleta nato, ó. Olha aí, olha aí. Cara, o que a Europa virou, né, cara? O que a Europa tá se virando, cara? Eu sei que não é a tônica, não tá em todos acontecendo em todos os lugares o tempo todo, tá? Mas eles tem um monte de gente que tá assumindo que realmente deu tudo errado. Aqui, ó. Mais uma do Fórum Econômico Mundial, assim. O secretário Lutnick, americano, dizendo o seguinte, foi lá, cara, os americanos estão passando a brocha na cara dos europeus o tempo todo. Ele falou o seguinte, ó, o governo Trump e eu estamos aqui para deixar bem claro para vocês que a globalização fracassou para o Ocidente, fracassou para os Estados Unidos, fracassou para a América. É uma política fracassada. Deixou os Estados Unidos para trás. Os Estados Unidos não vão mais exportar empregos, nem transferir a sua produção para o exterior. Não vamos mais ceder à globalização. Aquele desenho que eu já fiz com vocês aqui, né? Lembra? Tá aí, ó. Vou botar um pouquinho de áudio. Our workers, sovereignty is your borders. You're entitled to have borders. You shouldn't offshore your medicine. You shouldn't offshore your semiconductors. You shouldn't offshore your entire industrial base. Cara, não, esse último Fórum Econômico Mundial foi... Você não escutou falar aqui justamente porque isso aconteceu. Foi uma vergonha generalizada. Todo mundo falando que deu merda, tá ruim, tá uma porcaria, tá se perdendo, a Europa tá perdida, tá? Aqui é o chanceler alemão. Cara, é o mesmo evento. É o mesmo evento, tá? Falando, a União Europeia é um fracasso total. Ó. We are aware of those problems. Both. Acabou com o crescimento por causa de uma burocracia e papelada absurdas. A Alemanha e a Europa desperdiçaram um potencial gigantesco. Viramos os campeões mundiais de regulamentação excessiva. Europe have wasted incredible potential for growth in recent years by dragging feet on reforms and unnecessarily and excessively curtailing entrepreneurial freedoms and personal responsibility. A maior economia da Europa dizendo, somos um fracasso como grupo. Quando a Inglaterra saiu no Brexit, cara, até hoje eu vejo analista falando merda daquilo lá. Ah, porque a economia, não sei o quê, porque a Inglaterra, que foi uma decisão ali política. Falei, cara, se você estudar 15 minutos da história da Inglaterra, você veria que ela é incompatível com a União Europeia. Ela é absolutamente incompatível. O jeito como... Os caras lá em Bruxelas queriam determinar o que o inglês ia estudar na sala de aula. Cara, a Inglaterra não funciona assim, cara. Tiveram a revolta dos casacas verdes, amarelas, sei lá o quê. Que era, não, olha, é obrigatório você ter no seu carro um colete reflexivo para quando o seu carro enguiçar. Eles têm uma tara com esse negócio de carro enguiçar na Europa, né? Você vê na Espanha... Você coloca a porra no teto agora. Aí, lá na Inglaterra, na União Europeia como todo, não, tem que ter um colete reflexivo para você vestir, para você ficar em pé no acostamento esperando ser atropelado, tá? Para o motorista não errar você no colete reflexivo, acertar. O inglês fala aquela porra, peraí, eu dirijo há 200 anos aqui na estrada, eu nunca precisei dessa porra, não quero usar essa merda não. Aí começa o conflito. Quer mudar a educação, quer mudar os hábitos e costumes. Aqui a Inglaterra caiu fora por causa disso. Não foi economia, não foi nada. Os analistas erram a porra toda, cara. Erram a porra toda.